Vamos lá, pessoal! Hoje nós iniciamos a segunda parte da unidade 3, ainda estudando os contratos de trabalho. Na nossa primeira aula, nós entendemos ali como funciona, quais as características do contrato de trabalho, abordamos as modalidades de contrato de trabalho com prazo determinado, indeterminado e intermitente. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de estágio. Então, o que é o contrato de estágio? Ou melhor, o que é o estágio? O estágio, ele é um ato educativo escolar. Então, ele faz parte da composição da aprendizagem. E nós temos ali ele incluído como um ponto dentro da formação daquele profissional. Para algumas áreas, essa formação é obrigatória, para outras, não. Mas a ideia central é que o estágio não é propriamente dito um emprego. O estágio não é emprego. Ele é trabalho? Sim, mas não é emprego. Por conta disso, o estágio não cria vínculo empregatício com o contratante, desde que esse contratante siga estritamente os requisitos dispostos na lei do estágio. Tá? Então, seguiu a lei, não tenho vínculo de emprego. Não seguiu a lei, eu posso ter caracterizado o vínculo de emprego. E quais são esses requisitos que a lei impõe? Primeiro requisito: matrícula e frequência regular do educando em um curso de formação. Então, eu só vou ter estagiário se esse indivíduo estiver matriculado e cursando um curso de formação. Então, não há que se falar em estágio de alguém que não está cursando alguma formação. Primeiro requisito. Segundo requisito: as partes terão que celebrar o que a gente chama de termo de compromisso. O termo de compromisso ele vai funcionar como um contrato, onde será estabelecido todos os critérios, as atividades, quem são as partes que vão estar envolvidas e quais as responsabilidades de cada parte. E o último critério é que tem que ocorrer, necessariamente tem que haver uma compatibilidade entre as atividades que esse estagiário vai desenvolver no ambiente e aquelas que estão descritas no termo de compromisso. No termo de compromisso, há uma vinculação direta quais são as atividades que o estagiário vai exercer. Então, no momento em que ele vai para a prática efetiva, ele precisa exercer compativelmente as atividades que na prática ele tem com o que está descrito no termo de compromisso. Então, obedecendo esses três critérios, nós temos um vínculo de estágio, que não é vínculo de emprego. Mas, se houver a descumprimento, a descaracterização de qualquer um desses três requisitos, nasce aí a possibilidade ou a caracterização de um vínculo de emprego. O estagiário obrigatoriamente tem que estar acompanhado por um professor orientador. Lembra que estágio é parte do processo educacional. Então, o estagiário nunca vai poder desenvolver as atividades sozinho, sem supervisão. Obrigatoriamente tem que constar esse professor acompanhando. E lá no termo de cooperação, ou melhor, o termo de compromisso, nós temos ali três partes que serão envolvidas. Eu tenho o estagiário, onde terá a sua qualificação e a determinação das suas obrigações pré-estabelecidas. Tenho a instituição de ensino, lembra que ele sempre tem que estar matriculado e frequentando um curso de formação, então obrigatoriamente a instituição de ensino ela está ali cadastrada no termo de compromisso. E do outro lado o concedente, que é a pessoa física ou jurídica que vai fornecer o estágio. E dentro dessa ideia, quando há essa contratação, existem obrigações que necessariamente devem constar. Uma dessas obrigações que necessariamente devem constar é o seguro contra acidentes pessoais. Por quê? O estagiário, ele é uma futura mão de obra. Então, essa futura mão de obra, ela precisa estar protegida. A força de trabalho dele precisa estar resguardada. Então, o estagiário, dentro do seu termo de compromisso, tem que ter elencado ali, obrigatoriamente, um seguro contra acidentes
de qualquer natureza. Além disso, nós temos ali também a necessidade de observar um período, uma jornada de estágio. E essa jornada tem um tempo máximo, dependendo da modalidade. Então, vamos lá. Para a modalidade ou período de curso que envolva o ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, o prazo máximo de duração da jornada de estágio é de 4 horas diárias e 20 semanais. Então, aí é o prazo máximo, mas isso quando o curso de formação for para estudantes especiais ou para estudantes que ainda estão no ensino fundamental ou para estudantes que estejam ali na modalidade da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Se forem outras formas de educação, ou seja, nível médio, nível superior, outras formas de educação, o prazo de jornada máximo desse estagiário vai chegar a 6 horas diárias e 30 semanais. Então, essa é a nossa divisão. O tempo máximo de estágio tem que ser observado. Se o estagiário fica além desse período, aí nós temos uma desconfiguração do estágio que pode gerar um vínculo de emprego. O prazo de extensão desse contrato de estágio não pode vigorar de forma indeterminada. O contrato de estágio, de certa forma, ele tem a natureza determinada, porque um contrato de estágio ele não pode ter prazo superior a 2 anos. Então, o período máximo de contratação do estagiário dentro daqueles termos do termo de compromisso inicial é no máximo de 2 anos, com exceção para os estagiários, pessoas com deficiência, ou estagiário com deficiência, porque aí pode ser estabelecido um prazo diferenciado, um prazo maior. Quando esse estágio ele tem natureza de não ser obrigatório, que é aquele estágio que não faz parte do componente curricular para a formação, obrigatoriamente o concedente ou a instituição de ensino tem que pagar uma bolsa auxílio e auxílio transporte. Obrigatoriamente, mas isso só ocorre quando o estágio não é obrigatório, ou seja, ele não faz parte do componente curricular obrigatório daquele estagiário. Ou seja, se for um estágio obrigatório, se for um estágio que faz parte do componente curricular, não é necessário o pagamento de bolsa ou auxílio e auxílio transporte. Sempre que o estagiário tenha no seu contrato prazo superior a 1 ano, ele tem o direito a uma licença que funciona, um recesso que funciona como se fossem as férias do estagiário. É um dos direitos que é garantido para ele. Então, a cada ano de contrato de estágio, ele tem direito a 30 dias de recesso. E as férias do estagiário, ou o recesso do estagiário, ela funciona como se fossem as férias de um trabalhador. A diferença é que elas preferencialmente serão gozadas no período de férias escolares, para coincidir as férias da escola, as férias do curso com as férias do estágio. E aí nós finalizamos as modalidades de contratação com o estágio. E passamos para as possibilidades de alteração nos contratos de trabalho, tá? Tira o estágio dessa alteração, porque o estágio ele tem regras definidas. A gente vai falar da alteração nas outras modalidades. Então, é possível alterar o contrato de trabalho? Sim, é possível, mas tem que observar os regramentos da CLT. Artigo 468 da CLT vai dizer pra gente que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, pode haver? Pode, é possível, desde que seja com mútuo consentimento. Sendo assim, não existe alteração unilateral do contrato de trabalho. Sempre os dois envolvidos, empregado e empregador, têm que estar em consenso para haver alteração.
E essas alterações, uma vez consentidas, elas não podem, em hipótese nenhuma, trazer prejuízo para o empregado, seja prejuízo direto, seja prejuízo indireto, tá? Então, isso não é possível dentro da modificação. O contrato pode ser mudado se o empregado e o empregador estiverem em consenso, mas se essa cláusula de modificação trouxer algum prejuízo para o empregado, ela é considerada abusiva e tem que ser extinguida. E o que seria uma alteração lesiva? Qualquer alteração que tenha um impacto negativo para o trabalhador. Que situações são essas? Que exemplo de situações nós temos? Redução do salário é um impacto negativo. Outra situação que a gente pode trazer como exemplo de impacto negativo ou alteração que gera impacto negativo. Retirada de benefícios ou mudança de jornada de trabalho com um aumento sem uma contraprestação equivalente. Aumenta o trabalho, mas não aumenta a remuneração. Ou então, o empregado ele é rebaixado de função. Ele tinha uma função específica e foi para uma categoria inferior. Ou ainda, houve uma mudança no local de trabalho. E o novo local de trabalho é um local de difícil acesso. Ou o empregado vai ter que aumentar os seus custos para poder conseguir acessar o local de trabalho. Então, esses são exemplos de mudanças que geram impacto negativo ou alterações contratuais que geram impacto negativo para o empregado. E essas seriam consideradas alterações abusivas, portanto, deveriam ser extintas, ou seja, não consideradas. Existem algumas exceções para essa regra da imutabilidade. Primeira exceção. Quando o empregado ocupa um cargo de confiança, os cargos de confiança, eles têm por sua natureza essa disponibilidade maior por parte do empregado. Então, essas alterações, elas não são consideradas abusivas por conta do próprio exercício da função, por ser uma função de confiança. E também não é considerada cláusula abusiva as mudanças no local de trabalho que não gerem a mudança de residência do empregado. Ou ainda que o empregado não tenha grandes prejuízos com essa alteração. Então essas aí são situações que estão por fora. E o que acontece quando uma cláusula dessa que foi alterada é considerada abusiva? Primeira situação, nós temos a reversão da mudança, ou seja, aquilo que foi mudado vai ter que voltar para o que era antes, quando ele é considerado abusivo. Ainda temos como consequência a responsabilização do empregador. Se o empregado sofreu alguma lesão caracterizada por conta dessa alteração que foi abusiva, ele tem o direito de recompor o seu patrimônio por meio de uma indenização que vai ser paga pelo empregador. E, por fim, também é possível, quando há essa alteração lesiva, a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é o que a gente chama de justa causa do empregado no empregador. Então, seria o empregado dispensando o seu empregador com uma justa causa, com uma justa fundamentação. Que aí, no caso, seria a cláusula abusiva de alteração do contrato de trabalho. Findadas essas questões iniciais do contrato de trabalho, nós já entendemos que o contrato de trabalho, ele vigora, ele é contínuo. A gente aplica o princípio da continuidade. Mas existem situações em que esse trabalho, ele vai ser parado. E essa pausa no contrato de trabalho, ela vai funcionar de duas formas. Ou por meio da suspensão, ou por meio da interrupção do contrato de trabalho. Na suspensão, o contrato para as obrigações do empregado e as obrigações do empregador. Então, é como se esse contrato ficasse congelado, não anda para nenhum lado, e não gera obrigação para ninguém, nem para o empregado, nem para o empregador.
E por conta disso, o empregado não trabalha, o empregador não vai pagar salário. É a primeira situação decorrente da suspensão. A segunda situação é que o empregador também não vai recolher a parte do FGTS. Então, nas situações de suspensão, não tem trabalho, não tem salário e não tem FGTS recolhido. Só que essas hipóteses de suspensão, elas são bem claras e descritas na própria CLT. Vamos lá para as hipóteses. Primeira, artigo 475, que diz: o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Então, se aquele empregado está aposentado por incapacidade, que a gente chama de invalidez, ele não vai trabalhar, o contrato vai ficar suspenso. E nesse período que ele estiver afastado, o empregador não tem obrigação de pagar salário, já que esse empregado vai receber o benefício diretamente da Previdência, e o empregador também não vai depositar FGTS. Segunda hipótese, artigo 476-A da CLT. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em um curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em a convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado. Então, é possível que o contrato fique suspenso para que aquele empregado faça um curso profissionalizante ou de qualificação profissional, que será ofertado pelo próprio empregador. Só que essa suspensão tem um tempo já determinado, ela vai de 2 a 5 meses, e precisa da concordância desse empregado. E tem que querer fazer o curso e concordar com a suspensão do contrato, tá? Lembrando que durante o período de suspensão não tem salário e não tem FGTS. Outra hipótese, suspensão por acordo. É possível? Sim. O empregado pode solicitar licença não remunerada. Então, ele vai chegar ali num acordo com o empregador, e durante esse tempo em que ele estiver afastado do trabalho, por licença não remunerada, é possível que o contrato fique suspenso. E aí vai depender do que estiver descrito no acordo. Outras situações, crises econômicas, desastres naturais, também são outras situações que permitem a suspensão do contrato de trabalho. Nós tivemos recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul. Ali foi um exemplo claro de desastre natural que gerou a suspensão de contratos de trabalho. Então, durante aquele período, por conta das enchentes, muitos empregadores não funcionaram e os contratos ficaram suspensos. E a última hipótese de suspensão é a suspensão por decisão judicial, quando há um processo judicial que determina que aquele contrato de trabalho vai ficar suspenso. Um caso clássico dessa situação é quando o empregado está sob investigação ou inquérito trabalhista, um processo disciplinar que envolva a verificação da atividade. E aí aquele empregado é afastado do trabalho. Enquanto ele estiver afastado, o contrato fica suspenso. Artigo 471 da CLT diz que ao empregado afastado por conta da suspensão, são assegurados por ocasião da sua volta todas as vantagens que em sua ausência tenham sido atribuídas à categoria que pertence à sua empresa. Então, esse empregado está afastado. Quando ele afastado por conta da suspensão do contrato de trabalho. Quando ele retorna, ele tem garantida todas as vantagens dele, inclusive as que entraram ou benefícios que foram acrescidos no cargo durante a ausência. Então, ele vai receber tudo que atualmente recebe alguém que está naquela função. Do outro lado, outra forma de parar o contrato de trabalho é por meio da interrupção. A diferença clássica entre interrupção e suspensão é que na interrupção não tem trabalho, mas tem salário e todos os direitos, tá? Então, suspensão
não tem trabalho, não tem salário, não tem FGTS. Na interrupção, não tem trabalho, mas tem salário e tem FGTS. Tá? Então, são situações em que o empregado não comparece ao local de trabalho, a ausência dele tem uma justificativa e, por conta disso, o empregador tem que arcar com aquela remuneração. Tá? E aí nós temos alguns exemplos de situações de interrupção. O afastamento do empregado por conta de incapacidade para o trabalho de até 15 dias, as férias, a licença maternidade, o dia de folga, são todos exemplos de situações em que o contrato é interrompido porque o trabalhador não trabalha, mas ele vai receber a remuneração normalmente durante esse período. Então, pessoal, nós finalizamos a unidade 3, apresentamos o contrato de trabalho, todas as características dele, as modalidades de contratação, trabalhamos também a possibilidade ou não de alteração desse contrato de trabalho, bem como as situações em que o contrato fica suspenso ou é interrompido, cada um com suas respectivas características. Agora que entendemos melhor como funciona a contratação de trabalho, nós vamos aprofundar essas temáticas nas demais unidades. Então, façam as suas revisões e te aguardo lá na unidade 4.